todas as crianças, dizer-vos que é um motivo de grande satisfação e grande honra poder vir a Amarante conversar sobre um tema que me interessa bastante e ao qual dedico bastante tempo da minha atenção na atualidade. Portanto, é um motivo de grande satisfação e por esse motivo vou tentar, de facto, conversar convosco da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu disse ao professor Hélder Fonseca foi exatamente isto. Quer dizer, eu ontem tive o cuidado de tentar conhecer de forma mais profunda, mais pormenorizada, o funcionamento da Escola dos Gonçalinhos e mal entrei no site, que está disponível online, naturalmente, fiquei altamente surpreendido. É de facto um site fabuloso, fantástico, onde tem uma descrição muito pormenorizada de tudo aquilo que a escola faz e de facto não é por acaso. E não é por acaso agora, depois também de assistir à intervenção do professor Hélder Fonseca e em função também de todos os conhecimentos que eu vou tendo, porque tenho feito este tipo de ações em muitas escolas de futebol espalhadas pelo nosso país, é de facto um motivo de grande satisfação e consegue-se facilmente perceber porque é que o Amarante de facto está a funcionar tão bem. Acho que é um trabalho sério, é um trabalho muito intenso, que desagua naturalmente em todas as coisas que são feitas, que acho que são de facto um exemplo para o nosso país e que acho que devem ser seguidas por muitas outras escolas, que não apenas escolas de futebol, como é o caso da Escola dos Gonçalinhos. E por esse motivo, de facto, cumprimentar e agradecer o honroso convite para estar aqui. Mas quando eu venho a Amarante, apesar de vir falar um pouco convosco sobre a obesidade, sobre o excesso de peso, mas de facto isto é uma tentação. É uma tentação, quer dizer, e este para mim ainda mais. Estas são umas tentações muito difíceis de suportar e que naturalmente eu também espero ser capaz, na hora do almoço, de provar algumas destas delícias da Amarante. Mas essencialmente isto tem um problema, como vão perceber, é que tem de facto, do ponto de vista das calorias, da quantidade de energia, é muita energia para o meu organismo. Então, essencialmente, a minha conversa, tinha inicialmente pensado a conversa ser mais direcionada, mais dirigida para os pais, mas atendendo que temos aqui uma grande quantidade de crianças e de jovens, eu vou tentar, de facto, mudar um pouco o meu discurso, tentando levar a minha conversa mais para as crianças. Então, essencialmente, o tema da minha conversa é tentar mostrar-vos a todos que o futebol é um medicamento muito bom para a saúde. Muito melhor do que aqueles medicamentos que são vendidos na farmácia, como vocês vão ver. E, essencialmente, é isso que eu vos vou tentar mostrar. Que o futebol, e que vocês, de facto, jogam, praticam com muito interesse, com muita satisfação, pode ser, de facto, um medicamento muito bom para melhorar a vossa saúde. Então, aquilo que eu vou fazer convosco agora é contar-vos uma história. Eu vou contar-vos uma história destes últimos 50 anos até chegar, de facto, ao futebol. Então, vamos lá ver se eu consigo explicar bem. Portanto, aquilo que tem acontecido nestes últimos 50 anos, de facto, o mundo tem sofrido muitas transformações, muitas alterações, que vocês naturalmente não acompanharam, mas que os vossos pais e os vossos avós acompanharam ao longo destes últimos anos. E estas transformações, estas alterações, nós podemos ver em vários aspectos. Antigamente, os nossos antepassados tinham necessidade de fazer esforço físico para conseguirem ter alimento. Isto é, para comerem, tinham que fazer muito exercício, gastavam muita energia. Para se alimentarem, para terem água, eles tinham que fazer muito exercício. E por isso gastavam muita energia. Nos dias de hoje, aquilo que vocês conhecem, é que nós não temos que fazer muito exercício para termos à nossa disposição alimentos. Basta ir ao supermercado e temos o frango pronto para comer. Ou seja, vocês reparem, nestes últimos 50 anos, 60 anos, 100 anos, nós deixámos de procurar o alimento para passarmos a estar numa situação em que temos o alimento pronto. Ou seja, gastávamos muita energia e estamos numa situação agora em que gastamos pouca energia. Uma outra alteração muito engraçada que o professor Hélder Fonseca também falou é que, de facto, antigamente, e não é preciso irmos há muitos anos atrás, provavelmente os vossos pais e os vossos avós, nós brincávamos na rua. Nós fazíamos muitas atividades na nossa rua.
Na atualidade, como o professor Helder vos mostrou, as nossas cidades não possibilitam, não permitem que as crianças, que os jovens e que os adultos façam exercício naturalmente nas ruas. Isto é, nós não temos espaços para podermos, digamos assim, gastar energia. Uma outra alteração muito engraçada diz respeito à alimentação. A alimentação era muito variada, as pessoas normalmente comiam uma pequena quantidade de alimento e agora não. Nós agora comemos, de facto, uma alimentação muito pouco variada, com poucos legumes, com poucas frutas. Bebemos essencialmente muitas bebidas de refrigerantes, com muito açúcar. E naturalmente aquilo que acontece é que deixamos de comer uma pequena quantidade para passarmos a comer muito alimento. Este é o problema. Vamos ver. Um outro aspecto muito engraçado, provavelmente aqui em Amarante, provavelmente se calhar as coisas ainda funcionam assim, mas há muitas cidades, há muitos países em que as pessoas já não jantam, já não almoçam em família, já durante o momento em que estão nas suas refeições não estão num ambiente tranquilo. Aquilo que acontece é que agora muitos de nós, nas nossas famílias, nas nossas casas, durante o jantar ou durante o almoço, passamos provavelmente muito do nosso almoço e do nosso jantar a falar de trabalho. Uma outra alteração muito engraçada foi esta. Antigamente os vossos pais, os vossos avós, muitas das brincadeiras eram brincadeiras deste género. Saltar à corda, subir árvores, pegar numa pedra e atirar uma pedra a um vidro. Não façam isso, hein? Eram muitas destas brincadeiras. E agora não. Agora, se nós olharmos para as vossas brincadeiras, são essencialmente deste género. Muitas das vossas brincadeiras são brincadeiras que, do ponto de vista do vosso esforço físico, do vosso gasto de energia, é muito pequeno, como podem imaginar. Vocês não ficam muito cansados de estar uma tarde toda a jogar PlayStation. O que é que então aconteceu? Todas estas modificações, todas estas alterações que aconteceram nestes últimos anos, contribuíram para que surgisse uma nova criança. Na atualidade nós temos uma nova criança. E essa criança é naturalmente uma criança que passa muito tempo do seu dia sentado, a comer um conjunto de alimentos que são pouco saudáveis, que não são muito bons para a saúde, e logicamente esta nova criança tem aquilo que nós temos vindo a conversar, o que o professor Helder também já conversou. É uma criança que muitas das vezes tem muito peso a mais. Tem aquilo que normalmente nós dizemos que tem excesso de peso e muitas vezes é mesmo a obesa. Tem peso acima muito daquilo que deveria ter. Tem? Estas novas crianças, sabemos que têm alguns problemas. E é nesse sentido que nós viemos aqui conversar convosco. Tentar mostrar-vos como é que vocês podem tentar evitar que se tornem este tipo de crianças. Então, quais são os problemas que estas crianças normalmente têm? Um dos problemas diz respeito, naturalmente, a ter muito açúcar no sangue. A ter uma doença que provavelmente vocês já ouviram falar, que se chama diabetes. Muitas destas crianças têm já, algumas delas até diabetes, que naturalmente daqui a 10, 20 ou 30 anos se podem tornar em problemas ainda mais sérios e graves. Estas crianças têm ainda, muitas das vezes, alguns aspectos no seu coração que a 10, 20 anos mais tarde poderão levar a ter um problema cardíaco no coração. Estas crianças também, como a única coisa que fazem é brincar com os jogos de computador,
os seus ossos não ficam fortes. Os seus músculos não ficam fortes. Isto é, os músculos e os ossos começam a ficar muito fraquinhos. E correm o risco, muitas das vezes, de partir. Provavelmente não enquanto criança, mas se calhar daqui a 10, 20 anos depois, acontece isso.